bem. Então, hoje é dia 29 de abril. Nós vamos começar a nossa aula dando continuidade ao segundo módulo. Eu separei assim para ficar melhor para vocês se organizarem, que é o módulo de coordenador escolar. Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre algumas atribuições. Uma delas, que nós sabemos, é a responsabilidade de elaborar, implementar, fazer revisão do projeto político-pedagógico das escolas, que vocês estão, irão atuar ou já estão atuando. Então, eu separei aqui, essas são algumas atribuições que nós já conversamos e agora nós estamos destrinchando essas atribuições. Uma delas está aí, a liderança, a primeira, do projeto político-pedagógico, até funções administrativas que nós temos que ter com a questão da direção. Então, nós estamos tentando fechar hoje com vocês o processo mesmo do projeto político-pedagógico, e até conhecer. Eu trouxe um projeto para vocês verem também. Na próxima aula, dia 6, deixa eu pegar aqui meu calendário, dia 6 de maio, eu falei para vocês, nós vamos ter um convidado para falar sobre coordenação escolar. Vai ser muito legal, porque nós estamos vendo a teoria, mas nós vamos ver a prática. Inclusive, um assunto que vai ser próximo às nossas aulas vai ser metodologia de projeto. É bom a gente esclarecer por quê. PPP é uma coisa. O PPP é um projeto mais amplo, que realmente faz como eu falei para vocês, define o caminho da escola de uma forma geral. Trabalhar com metodologia de projeto é um outro patamar. É no dia a dia, é bimestralmente, a escola organizar projetos temáticos e todos trabalharem em volta daquele tema, tá bom? Para que vocês não confundam o PPP com metodologia de projeto. E o professor que vai falar com a gente na próxima aula, ele trabalhou muito com metodologia de projetos. Não sei se vocês conhecem, é o professor Márcio, que ele é diretor hoje da FABEL, mas ele foi por muitos anos coordenador pedagógico da FABEL. Alguém conhece o professor Márcio? Ele trabalha com o fundamental e a educação infantil da FABEL. Hoje ele é diretor adjunto da escola, da FABEL. Alguém conhece o professor Márcio? Ninguém? Eu não, professor. Então, vocês vão conhecer na aula que vem, ele vai falar sobre a atuação dele como coordenador escolar, e aí ele, com certeza, ele vai já antecipar um assunto que nós vamos estudar, que é metodologia de projeto, como é trabalhar com metodologia de projetos, tá bom? Então, vamos lá. Nós falamos na última aula, eu vou fazer uma revisão rápida, sobre as atribuições. Nós estamos agora buscando aprofundar-nos no projeto político-pedagógico. Falamos, o que é o projeto político-pedagógico. Nós até colocamos para vocês essa sugestão na última aula do livro que eu acabei de colocar aí no chat, que é o livro da professora Ilma, esse aqui. Eu até mostrei para vocês que eu tenho ele assim como meu companheiro com relação ao projeto político-pedagógico. Ele é bem simples, mas os conteúdos são bem objetivos com relação a projeto político-pedagógico. Professora, oi, Grace. Com licença. A senhora pode colocar de novo, por favor, no chat? O chat? Isso, colocar de novo o que a senhora disse sobre o livro. Que eu entrei agora e não tá lá. Tá sim, vou recolocar aqui para vocês. Aí o nome, tá? Projeto político-pedagógico da escola, uma construção possível. Vale a pena vocês terem, porque isso vocês vão ter que realmente dominar em termos de
execução na escola, tá? Então, nós vimos essa questão do projeto político-pedagógico. Também falamos sobre onde é que ele está embasado, quando nós temos essa questão escolar, qual é a legislação que nos embasa a nível federal sobre o projeto político-pedagógico, que é a 9.394, de 96, que vocês conhecem, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Ele fomenta realmente a importância de termos esse documento. Agora, nós também falamos nas aulas anteriores, que é importante que seja um documento vivo, não seja um documento de gaveta. Para ele ser um documento vivo, realmente, que tenha a identidade da escola, nós vimos que todos têm que participar, não é um documento executado pela equipe ou por uma pessoa só da escola. Então, todos devem participar, e aqui está, né, uma das definições da Lei 9.394, que fala que o projeto político-pedagógico deve estar embasado em princípios que norteiam a escola democrática, porque uma escola democrática, ela coloca que todos devem participar, né, de igual condições, e perceber que todos têm voz na hora da execução, tanto da elaboração quanto da revisão. Então, aqui está falando especificamente a lei de diretriz e base da escola pública, mas isso também nós temos que englobar a escola privada, né? Ser uma escola democrática, que tenha igualdade de condições de acesso, né, e permanência, e qualidade de educação para todos, e assim vocês sabem, né, que é importante a gestão ser democrática. A gestão são todos, só que nós, como especialistas da equipe escolar, nós estamos junto com o diretor. Então, nós fazemos parte da gestão, assim como os professores e outros elementos da escola. Mas nós estamos diretamente ligados ao gestor, ao diretor da escola, seja o orientador escolar ou seja o coordenador pedagógico. Então, eu separei hoje para vocês o seguinte: nós já estávamos falando na outra aula, lembram que o Leandro até confundiu o projeto político-pedagógico com o projeto da Oi ou da Claro, eu não sei onde ele trabalha. Eu esclareci que nós estamos falando especificamente de projeto escolar, não projeto empresarial. Lembram que nós falamos sobre isso? Eu esclareci isso com o Leandro, que ele estava com essa dúvida. Então, nós falamos o seguinte: quais são os elementos básicos que devem ter na construção de um projeto pedagógico? De acordo com aquele artigo de Moreira, tirado desse livro, tá? Desse livro da Veiga, que é a Ilma Veiga. De acordo com esse livro aqui, nós já vimos na aula passada, que a escola, né, tem que ter o projeto político-pedagógico e ter bem claro no item 1 qual é a finalidade, quais são as finalidades que a escola depende. Seriam basicamente os objetivos, né? Os objetivos gerais, os objetivos específicos. Algumas escolas colocam até como um item a missão, um item antes dos objetivos gerais. Qual é a missão ali naquele projeto político-pedagógico? Eu vou mostrar para vocês aí para vocês terem uma ideia de que algumas estruturas, dependendo também das orientações dadas pelas redes públicas ou redes privadas, as escolas seguem alguns itens básicos, né, alguns elementos básicos para fazer o seu PPP. Bom, então, o item 1 é basicamente o que a escola pretende, né? Quais são as bases, né, de metas específicas, né, almejadas pela escola. O item 2 é a estrutura organizacional, que nós até falamos sobre o organograma, né, que toda escola tem o seu, aquela estrutura que nós apresentamos na aula
retrasada, onde nós colocamos as disposições de cada cargo, né, e de cada função. E aí no PPP, além da estrutura organizacional, que tem aquele organograma, tem que também definir quais são as atribuições de cada profissional e cada etapa, né, de trabalho que eles devem desenvolver nas escolas. O item 3 é sobre currículo, que é realmente a escola tem que definir que modelo de currículo ela deve seguir, inclusive dentro desse item 3 existe também a base teórica que a escola deve seguir, né? Como eu falei para vocês, não tem como a escola dizer que segue, por exemplo, a base teórica de Paulo Freire, mas, na verdade, tem uma prática escolar autoritária e de condicionamento com as crianças. A gente vê muito isso, sabe? Que, às vezes, o PPP da escola, ele é lindo, maravilhoso, tem uma proposta teórica de um autor que tem uma visão bem que defende, né, o desenvolvimento da criança através da aprendizagem colaborativa, através da troca entre as crianças, entre o professor, que o professor não é o detentor de saber, mas, na prática, a escola tem uma outra ação. Então, isso é muito importante, por isso que tem que ser feito colaborativamente, porque o grupo vai defender que proposta curricular eles acreditam, né, que sujeito a escola pretende formar. Então, é fundamental essa questão de sistematizar, né, que currículo cada entidade escolar pretende seguir. E também, o próprio currículo tem várias discussões sobre o currículo, né, que currículo não é só uma listagem de conteúdos, currículo vai muito além disso. Então, também tem essa questão. O item 4 é a questão do tempo, né? Como é que é organizado o tempo do trabalho pedagógico da escola, né? O calendário escolar, como é que é composto esse calendário escolar, o horário, né, escolar, entre outras questões. Então, por exemplo, o tempo escolar tem que definir se uma escola, por exemplo, é do primeiro segmento e também tem segundo segmento, tem que definir nesse item toda a proposta daquele horário, né? Dos horários dos professores do segundo segmento, matemática, ciências, como é que é distribuída a carga horária, a quantidade, né, de carga horária para cada disciplina. Então, tudo isso tem que constar no PPP. Se a escola é só do primeiro segmento, aí fica mais fácil, né? Porque o primeiro segmento normalmente não tem essas divisões de carga horária tão específica. Mas, se a escola tem segundo segmento, tem que existir lá no PPP essa definição desse tempo escolar, distribuindo e deixando bem claro a carga horária de cada disciplina. E o quinto, como eu coloquei para vocês, o processo de decisão e os mecanismos de revisão e prever o que vai acontecer, ele tem que estar lá também definido, que tem que estimular a participação de todos. Então, no próprio PPP tem que estar registrado como foi feita essa construção, quais foram as pessoas que participaram, de que forma foi a participação, tanto da construção quanto da revisão. Porque nós falamos também que o projeto político-pedagógico ele tem que ser revisto todo ano. É um caminho que não é um caminho que não pode ficar fixo, construir uma vez e guarda lá na gaveta e nunca mais ninguém pega. Muitas vezes acontece isso. Eu até falei para vocês que eu tive uma experiência com uma escola e quando eu ingressei nela como orientadora escolar, a escola já tinha um trabalho com crianças com deficiência, mas no PPP não existia nada
colocando e esclarecendo que tipo de trabalho acontecia com as crianças especiais. Então, foi feita uma revisão do PPP dessa escola, eu que levantei essa questão, porque ninguém estava se incomodando com isso, então, quer dizer, o PPP estava sem ser atualizado. E aí foi construído um projeto para as crianças com deficiência, junto com todos os professores e a equipe, e dentro do PPP foi acrescentado esse projeto, né, porque tinha que definir todas as estratégias com relação ao trabalho com a criança com deficiência, porque às vezes a gente também tem que ter essa clareza, tudo que está acontecendo na escola, em termos de atuação, seja com a criança considerada normal ou considerada deficiente, consta lá no PPP. Então, voltando a isso, dentro desse item aqui, que todos devem participar, e o processo de decisão tem que ser realmente um mecanismo de participação colaborativa, então não pode esquecer. Então, acho que foi até a Ana que falou na outra aula, né, se todos devem ter acesso ao PPP. Sim, todos. O projeto político-pedagógico ele tem que ser acessível a todos. Inclusive, as escolas particulares também, as escolas públicas também. E se você, por exemplo, é um profissional ou uma mãe de aluno que entrou no mês de, sei lá, abril, março, maio, as aulas já haviam começado, você tem que buscar ter acesso ao projeto político-pedagógico, para você conhecer todas as diretrizes que embasam o trabalho daquela escola. Seja mãe, seja um profissional que chegue em um determinado momento que não participou da elaboração. E você estando lá, né, no ano seguinte, a revisão do PPP, você deve estar presente e participar dessa revisão. Bom, também a relação de trabalho também tem que ter lá definido no PPP, que deve ser calcada nas atitudes de solidariedade, da reciprocidade e de participação também coletiva. Então, também deve ser definido lá esse processo da relação de trabalho dos profissionais que estão ali, e também com as crianças. Eu já vi projeto político-pedagógico que eles colocaram o que foi construído com as crianças com relação a normas de comportamento. As próprias crianças elaboraram através de vários dias, né? Aí os professores, a equipe pedagógica levou um tempo para construir com os alunos as sugestões sobre o próprio comportamento que eles achavam que todos os alunos deveriam ter, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode. Então, é legal também, além das questões da relação de trabalho dos profissionais, até entre as crianças, né? Quais são as possíveis normas estabelecidas, né, de comportamento ou direitos e deveres. Eu já vi um PPP muito interessante construído assim, nessa parte aí que define essas relações, né, de atitude, solidariedade, como é que vai ser essa troca entre eles em termos de comportamento e tudo mais. Até esclarecimentos com relação ao bullying, que não deve existir. Então, é muito interessante. Realmente, quando um projeto político-pedagógico, PPP, é feito de uma forma colaborativa, fica muito interessante. Aí nós temos que quebrar alguns paradigmas ali que muitas escolas têm PPP, mas só na gaveta. E aí é difícil, né? Porque as pessoas acabam se perdendo durante um tempo em termos de ação. Se você consegue perceber quais são as diretrizes e quais são os caminhos a perseguir e a seguir, fica tudo mais claro. O item 7 é a avaliação, aí esse item está muito assim, avaliação. Então, na avaliação você tem que definir qual vai ser, qual é a forma realmente de avaliação, se é de uma rede pública, tem que seguir as normas estabelecidas pela rede, se é particular,
privada tem que verificar o que o regimento diz sobre avaliação e assim por diante. E aí, voltando aqui, e ainda eu acrescentei esse item aqui, que se você tiver na sua escola a proposta de inclusão de estudantes com deficiência e outros, né, porque também podem existir outras situações de inclusão, isso deve ser colocado no PPP. Né? Se funciona o atendimento educacional especializado, que é a sala de recursos, se tem pessoal de apoio, né, quais as pessoas de apoio que tem na escola, tudo isso tem que constar, e as suas atribuições também. Pessoal de apoio para as pessoas com deficiência, vocês sabem, né, é intérprete de Libras, é o mediador ou agente de apoio à inclusão. Em alguns lugares tem o monitor surdo, que são surdos adultos que atuam como mediadores com as turmas de surdo. Tem que também constar, se tiver crianças com deficiência, o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, de que forma esse planejamento vai ser feito, se vai ser bimestral, se tem algum documento norteador para ele, né? Qual será o calendário, que aí está lá no item 4, o tempo escolar. Se está, né, no calendário escolar, de que forma ele vai ser elaborado, de que forma ele vai ser revisto. Inclusive, na nossa rede municipal de Belfor Roxo, nós temos um ganho muito grande com relação ao PEI, ao Planejamento Educacional Individualizado, que aqui a rede, além de ter um documento norteador que foi construído pelos professores, não foi construído isoladamente, tem no calendário escolar da rede de Belfor Roxo a previsão para elaborar e para fazer a revisão. Agora, na época esse ano, como esse ano a gente ainda está na pandemia, no calendário escolar ele vai ser elaborado e revisto semestralmente, 2 vezes no ano. Quando estava presencial, tinha bimestralmente a elaboração no início do ano e a revisão 3 vezes no ano, né, bimestralmente, que nós temos 4 bimestres. Então, Belfor Roxo, ele tem esse ganho muito interessante, inclusive o documento também tem documento impresso, para cada criança ter o seu. Eu, como me tornei até especialista em planejamento educacional individualizado, que fiz até minha dissertação sobre isso, Belfor Roxo é um dos poucos municípios que tem definido isso na sua política educacional. É muito importante, porque é um espaço que os professores que têm criança com deficiência precisam ter junto com o professor do AEE, para elaborar colaborativamente o planejamento, porque eles atuam juntos, né? O professor do AEE, de sala de recursos, junto com o professor do ensino comum, regular. E sem ter esses dias estabelecidos no calendário, fica muito solto, porque às vezes nós vemos professores tendo que conversar durante intervalo de aula, sem nenhuma garantia, assim, de ter um tempo para sentar, né? Eles, às vezes, trocavam ideias sobre as crianças com deficiência, às vezes, nos corredores. Então, isso é relevante eu falar com vocês que em Belfor Roxo nós temos esse processo, tá? De planejamento educacional individualizado, ser feito esse ano está sendo semestralmente, e esse documento foi elaborado pelos professores, informações continuadas, tá? Então, isso aqui é só um adendo sobre o PEI. Bom, como nós já falamos, né, acho que isso a gente já até colocou no módulo sobre orientação escolar, que a comunidade escolar, ela deve participar de todas as discussões, principalmente do PPP. Então, alguns
algumas redes têm o conselho escolar, ou o conselho educacional, que é composto por pais, por alunos, por professores, pelos funcionários. Então, a participação dos profissionais da escola e dos órgãos colegiados, o que são esses órgãos colegiados? São exatamente esses grupos, né, organizados, que vão fazer parte também das discussões, né? Então, é importante que eles estejam na construção e na implementação do PPP. Construção é desde o início e a implementação é a revisão. Se tiver que revisar esses órgãos colegiados, que são, em especial aqui, a Veiga fala que é o conselho escolar, tem que estar ali junto, né, para tomar as decisões na instância junto com todos da escola. Então, é a participação de todos, sem realmente distinção, para que todas as etapas do projeto político-pedagógico sejam discutidas em conjunto e que todos possam colocar ali as suas ideias e discutir o que vai ser defendido ou não para o projeto pedagógico da escola. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou sair dos slides e vou mostrar para vocês um exemplo de um projeto político-pedagógico. Como eu falei para vocês, esse projeto eu, inclusive, escolhi na internet, porque já está em domínio público. Então, a fonte está aqui embaixo, onde eu pesquisei. É um PPP de uma escola lá de Ceilândia, de Brasília, de uma escola classe, o nome, né, Escola Classe 46 de Ceilândia. E eu escolhi um bem atualizado, que eles estabeleceram de 2018 a 2021. E o nome do PPP é Construindo Saberes. Eu tentei, assim, escolher uma escola muito parecida com as escolas da Baixada. Não sei se vocês já ouviram falar, Ceilândia é uma cidade satélite do Distrito Federal, lá em Brasília. É uma cidade satélite que tem características sociais bem carentes, né? Ela é distante, inclusive, do centro do Distrito Federal. Então, por isso que eu escolhi esse projeto pedagógico, o projeto político-pedagógico, para apresentar para vocês. Eu vou sair dos slides e vou colocar eles, tá bom? Vou colocar aqui para a apresentação. E vou voltar com o PPP. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui ele. Aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí ou tá bobinando ainda? Acho que não apareceu ainda não, né? Apareceu? Aparecendo, professora. Ótimo. Então, eu quero que vocês prestem atenção agora, porque eu trouxe ele na íntegra. Eu vou ver se nós vamos chegar até o final. Já são 15 para as 8. Então, olha só. Primeiro, aqui vocês estão vendo a primeira parte de todo o projeto político-pedagógico, é a identificação. Então, vocês estão vendo aí, olha, o cabeçalho, né, com a identificação da escola, com o endereço, com o e-mail, né? Até essa escola tem blog. Se depois vocês quiserem também entrar no blog da escola, conhecer um pouquinho mais essa escola, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, olha só, a primeira página também, como vocês sabem, o projeto ele tem uma característica, né? O projeto, ele tem as páginas pré-textuais, para depois entrar no texto propriamente dito. Então, nós vamos ver que as páginas pré-textuais desse PPP, dessa escola, foi muito interessante, porque eles usaram fotos, vão seguir aqui, ó. Eles pegaram a foto da frente da escola, tá vendo? Vamos lá. Então, essas são as páginas pré-textuais. Definiram aqui
o ano, 2018 a 2021, e colocaram o nome do projeto político-pedagógico, Construindo Saberes. Estão vendo aqui embaixo da foto? Quem foi que tirou, né, até o telefone? Isso é muito importante quando vocês estiverem fazendo qualquer documentação, tem que colocar, né, a fonte, quem tirou, a quem pertence. Então, ali, olha, interessante que essa foto aí está identificada quem foi que tirou lá, arte, foto, design, até tem o telefone ali. É muito importante. Tudo que vocês fizerem de textos escolares, seja para o interior da escola ou para fora da escola, vocês têm que buscar sempre colocar a fonte do que vocês colocaram. Uma foto, uma frase que não é sua e é de alguém, tem que dizer de onde você tirou, tá bom? Então, no projeto político-pedagógico, não é diferente. Então, ali vocês estão vendo a primeira página do pré-textual dessa escola do PPP. Vamos lá. Olha aqui, como eu falei para vocês, comissão de organização. Quem foi, né? Quais foram as pessoas que participaram da organização desse PPP? Tá todo mundo aqui identificado. Vocês estão conseguindo ver? Olha lá. Presidente, vice-presidente, relator, teve 2 relatores, comissão organizadora. Com certeza, essas pessoas todas aqui fazem parte da equipe diretiva da escola, gestor, orientador escolar, o coordenador pedagógico. Aqui eles não colocaram, né? O que são. Mas identificaram aqui na comissão organizadora que são, olha lá, Luciene Costa Guimarães, carreira magistério. Silvia Miranda Gama, carreira magistério. De repente, lá, eles têm outra nomenclatura, né, para esses profissionais. E a Maristela e Holanda Pereira é representante dos pais, ó. E além dessa comissão organizadora, teve também a participação de quem? Olha aqui, do Conselho Escolar. Lembra que nós vimos lá nos slides que existem escolas, a maioria das escolas tem Conselho Escolar, então eles devem participar, que são representantes, né, dos professores, dos pais e assim por diante, funcionários. Seguindo. Aqui é o finalzinho, que nós falamos que é a nota de rodapé, que também é muito importante a gente sempre ter uma identificação. Aqui, ó, na página 2, eles colocaram ó, na notinha de rodapé a identificação do que é esse documento, Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 46 de Ceilândia, 2018-2021. Vamos ver se tem a identificação na página 1. Não tem. Eles começaram a numerar a partir da página 2, certo? Isso também acontece quando vocês fazem o seu TCC, que as páginas pré-textuais não são numeradas a partir das páginas que começam realmente o texto. Seguindo. Página 3. Aí eles separaram aqui uma frase e identificaram, tá, gente? Olha lá, ó. Vou botar mais para cima para vocês visualizarem. A acomodação em mim é apenas um caminho para a inserção, que implica a decisão, escolha e intervenção na realidade. De onde tirou essa frase? Simples, pequenininha, mas está aqui identificada. É de Paulo Freire. Exatamente. Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. Aqui, inclusive, não precisava colocar o nome do livro. Só tem que colocar Paulo Freire, o ano do livro. E lá nas referências bibliográficas que tem no PPP, tem que ter, coloca o nome do livro que foi tirada essa frase, entendeu? Então, aqui não precisava colocar o nome todo do livro. Só Paulo Freire, o ano e a página, porque como é uma citação direta,
teria que estar identificando a página. Então, a gente já vai vendo algumas coisas assim para vocês perceberem que, às vezes, a gente não é necessário ir além. O nome do livro aqui não precisava, mas tudo bem, eles colocaram, mas faltou o ano, né, o ano do livro. Aqui embaixo é a nota de rodapé da página 3, identificando novamente que é o projeto político-pedagógico da Escola Classe 46 da Ceilândia. Vamos ao página 4, sumário. Aqui vocês vão ter uma visão geral do que eu falei para vocês anteriormente lá nos nossos slides. O sumário tem todas as etapas do PPP. Então, olha lá, na página 6 tem os dados de identificação da escola. Nós vamos ver daqui a pouco que identificação não é só dizer o nome da escola. Tem todo um processo lá que nós temos que ver como mostrar a identificação da escola. A apresentação, na página 7, né? A apresentação do PPP. Item 1 da apresentação é o perfil institucional da escola. Lembra que nós falamos lá no item anterior que a escola tem que mostrar os seus objetivos, a sua missão. Aí eles definiram aqui no perfil da escola a missão da escola. Fizeram, olha que legal, um breve histórico da escola. Número 3, um diagnóstico da realidade. Isso todo PPP tem que ter. Diagnóstico da realidade. Qual bairro está situado, a população que compõe aquele bairro, se existem comércio, que tipo de comércio existe na escola, se tem saneamento, se não tem. Então, o diagnóstico da realidade também é fundamental que tenha no PPP. O item 3, fazendo parte ainda do perfil institucional, eles colocaram o quê? Indicadores de desempenho escolar. Quer dizer, todo esse processo, até já eles colocando aqui no perfil institucional, um pouquinho do processo de avaliação que nós vimos que deve existir no PPP, tá bom? Ainda dentro desse aspecto todo da escola, existe o item 2, eles organizaram a função social da escola. Aí já entra praticamente a definição teórica, né? Um pouco do que eles visualizam como função dessa escola com relação ao social. Que cidadão elas realmente querem construir, querem educar. E aí isso também tem que ter um embasamento teórico, né? Para definir qual é a função social daquela escola específica. O item 3, princípios orientadores da prática pedagógica. Olha aí, todos os princípios que vão nortear a prática pedagógica dessa escola. Vocês podem ver que esse item, ele é grande, que ele vai da página 17 até a página 21. Porque na página 22 começam os objetivos. Tá vendo? Olha só, os princípios orientadores da prática pedagógica. Como eu falei para vocês, aqui também tem a questão teórica. Que prática pedagógica eles vão desenvolver? Qual é a base que eles vão seguir? É Paulo Freire? É Piaget? É Vygotsky? Qual a base teórica dentro da prática pedagógica? Bom, na página 22 tem os objetivos. Aí vem item 1. Aqui tá errado, ó. Ih, gente, aqui a gente já viu. Tinha que ser 21 aqui e 22 aqui, eu acredito. Mas prestem atenção, tá vendo? Um pequeno detalhe aqui, ó. Que no sumário apareceu primeiro a página 22, depois a página 21. Nós temos que seguir aqui uma sequência cronológica mesmo, né? Então, objetivos, as metas, na página 24. Item 5, concepção teórica. Concepções teóricas que a escola vai seguir. Da página 31 até a página 34.
Item 6, organização do trabalho pedagógico da escola. E aí vem aquilo, tudo que nós vimos lá no slide anterior. Ó, quais são os elementos constitutivos da organização curricular? Olha aí. Essa escola, vejam bem, ela tem educação infantil, olha lá, página 37. Tem educação, ensino fundamental, anos iniciais. Tá vendo? Eles não têm os anos finais, que é o segundo segmento. Tem educação especial, olha que legal. O item 4 é 1.3. O item 1.4 fala da coordenação pedagógica. Fala do item 5, a formação continuada, como é que vai ser desenvolvido o trabalho de formação continuada. E o item 6 fala da educação para a diversidade, ensino de história, cultura afro-brasileira e indígena. Olha só, essa escola ela se preocupou, como eu falei para vocês, não só de garantir a educação da diversidade para a pessoa com deficiência, mas também com relação à cultura afro-brasileira. Bom, e o item 1.7, educação integral, educação em tempo integral, quer dizer, essa escola tem horário possivelmente integral. Serviço de apoio especializado à aprendizagem. Item 1.9, sala de recursos generalista. Deixa eu aceitar aqui mais uma. Até é diferente, deve ser sala de recursos que nós temos aqui do AEE, eles chamam de sala de recursos generalista. O item 1.10, serviço de orientação educacional, olha aí, que foi o nosso módulo 1 que nós estudamos, que é o serviço de orientação escolar. O item 1.11, olha aí, conselho escolar, está definido lá. Aqui até como é a questão do recreio, intervalo. Item 1.3, cultura da paz. Olha só, dever de casa. Tem muitas coisas aqui interessantes. O item 1.15, laboratório de informática. Olha aí, a escola tem informática, também tem que definir lá no PPP. O item 1.6, semana da família, semana de preparação para a vida. Então, eles definiram aqui, basicamente, nesses itens, várias questões a nível pedagógico. Aqui também, ó, semana da pessoa com deficiência, eles garantem no PPP, né, essa disposição, né, no calendário para poder realmente ter a semana da pessoa com deficiência, que costuma ser em agosto, final de agosto. E tem 1.8, gente, capoeira, ó, projeto capoeira. 1.9, festa junina. 1.20, passeios e visitas. Vocês estão percebendo como o PPP ele é minucioso? E tem que definir tudo mesmo. O item 7, práticas e estratégias, aí vem, como nós vimos lá nos slides, o processo de avaliação. Aí, como vai ser a prática avaliativa da escola, como vai ser, né, o conselho de classe, os conselhos de classe. E o item 8 fala sobre o acompanhamento, a avaliação do próprio projeto político-pedagógico. Gente, olha que interessante. Eles, no finalzinho, definem. A gente já vai entrar, só estou mostrando para vocês o sumário, hein? Temos o item 9, que são as referências bibliográficas. Então, tudo que for citado no texto do projeto político-pedagógico tem que ter também lá as referências bibliográficas lá no final. Aqui também existem os apêndices que eles colocaram no PPP. Olha só quantos apêndices que eles, ou anexos, né, que às vezes a gente coloca também no TCC. O plano de ação para desenvolvimento do projeto político-pedagógico, eles colocaram lá de 2016. O projeto integrador, festa junina. O projeto integrador, Semana da Família. Semana de preparação para a vida. Olha quantas coisas eles colocaram nos apêndices. Eu não vou ler tudo. Vamos lá, seguindo. Vamos agora para a página 6, que foi o item lá no sumário, que foi a identificação da escola. Aí vem tudo da escola, ó. Onde né, qual é a secretaria que está ligada,
qual é a coordenação regional lá da Ceilândia, o telefone, a localização, que é uma zona urbana, a autorização, olha aqui, ó, a portaria que autorizou a escola a funcionar, que foi 2004, o ano da fundação da escola, que foi em 1980, turno de funcionamento, aqui, ó, diurno, nível de ensino, o que eles oferecem lá? Educação infantil, como nós já vimos, o ensino fundamental de 9 anos, mais só as séries iniciais. Educação especial. Aí vem a identificação, que é a gestora, vice-diretora, supervisora, papapá, tá? Para quem chegou agora, nós estamos vendo um modelo de um PPP, de um projeto político-pedagógico de uma escola da Ceilândia, ok? A apresentação, aí vem, ó, a escola vem definindo toda a apresentação dessa escola. Então, eu também não vou ler para vocês tudo, senão nós não vamos conseguir sair daqui hoje, porque nós temos 101 páginas esse projeto político-pedagógico. Mas olha que eles colocam aqui, eu vou destacar algumas coisas, ó, eles estabeleceram aqui. Como nós vimos, de onde vem o projeto político-pedagógico aqui, ó, nós acabamos de ver, vem da Lei de Diretrizes e Bases de 96, tá vendo? Eles colocaram isso, colocaram como que a comunidade, ó, participou, ó, participação de diversos segmentos da comunidade escolar envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, olha só, entre professores, servidores, pais e outros. Aqui eles colocaram uma lei lá de Brasília, ó, estabelecendo lá a questão do próprio currículo dentro dos parâmetros curriculares nacionais. E assim vai. Então, a gente tem que ter base. Isso tudo tem que constar lá nas referências. Nas referências bibliográficas. Porque tá falando da lei, então nós temos que manter, temos que mencionar lá nas nossas referências bibliográficas. Tá? Então, vamos seguindo. Vem aqui falando sobre todo um processo deles lá, né? E eu não vou ler, senão nós não vamos conseguir. Eu só estou mostrando para vocês cada item, como o PPP deve ser elaborado. Aqui já estão definindo, ó, como foi feito o processo de construção desse projeto. Deu-se através de reuniões com o corpo docente, representantes de pais, servidores, equipe gestora, e também através de questionários enviados à comunidade escolar. Tá vendo? Eu estou grifando para vocês observarem. Eu vou depois colocar esse PPP lá no AVA para vocês também, para vocês terem esse modelo de PPP, ok? Não fiquem preocupados, não. Hoje a gente só está visualizando como é um PPP. Eu achei importante, porque às vezes a gente fala, mas o que é isso? Não tem nada de mistério, mas ele é trabalhoso a partir do momento que você tem que realmente elaborar com todos juntos. E assim segue. Aí, mais uma vez, eles colocam aqui a questão da escola democrática, né? Aqui, ó. A escola que queremos é democrática, organizada e acessível a todos, facilitando os seus usuários a aquisição de conhecimento sistemático, já construído no decorrer do tempo. Ok? E eles colocam, mais uma vez, uma foto agora de outro perfil da escola. No início, nós vimos que era de uma parte da frente da escola, né? De uma posição diferente. Agora, eles já colocam outra foto, mas também oh, meu Deus, também da parte da frente da escola. Bom, item 1, que nós vimos lá no sumário, perfil institucional. A escola aqui, como eu falei para vocês, ela começou a falar sobre a missão dela. E aí, ela vem estabelecendo aqui também algumas bases teóricas. Elas usaram aqui essa base teórica aqui, de Carlos Mota, da página 25
que fala exatamente o seguinte: a missão da escola, classe, aí tem o nome que é que eles abreviaram, né? É proporcionar uma educação pública gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano, para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização de acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso de todos os estudantes. Então, quer dizer, aqui foi uma citação direta. Então, está entre aspas e ele colocou aqui embaixo de onde tirou, né? Então, eles se inspiraram nesse autor aqui para definir a missão da escola. E aí vem, mais uma vez, eles, além de estarem estabelecendo aqui a missão da escola, eles também escolheram uma foto agora de todos os possíveis alunos de algum turno. Outro detalhe importante, aqui eles estão usando fotos de estudantes. Para qualquer situação que a gente vai usar foto de estudante, nós temos que ter autorização por escrito dos pais. Por exemplo, cada aluno desse aí, a escola deve ter na pasta individual da criança uma autorização para uso de imagem. Porque veja onde veio parar essa foto dessa escola de Ceilândia. Numa aula, né, de curso de pedagogia aqui de Belford Roxo. Então, nós temos que ter a garantia de que esses pais aí não vão um dia reivindicar o uso de imagem dos filhos deles. Então, todas as fotos que forem utilizadas para qualquer fim científico ou qualquer outra situação, um cartaz que vai ser feito, vocês têm que ter autorização na pasta da criança de uso de imagem, ok? Seguindo. Item 2, a escola fez um breve histórico sobre ela. Olha que interessante. Ela vem falando desde a sua fundação, né, desde que ela foi criada, em 1980. Aí vem falando a situação situada na região administrativa da Ceilândia. Aí lá em Brasília tem alguns números, né, específicos para a localização da escola. Aí fala da população, ó, aproximada de 500 mil habitantes na Ceilândia. E aí vem, ó, falando que está lá no Distrito Federal, que tem uma influência, eu realmente sei disso também em Brasília, influência nordestina. Nós temos muitos nordestinos, né, que fizeram realmente parte da construção de Brasília. Então, até hoje temos muitos moradores que têm origem do Nordeste. Então, isso tudo é importante colocar, ó. Eles colocaram aqui, fizeram um breve histórico realmente da escola. Como era a escola inicialmente chamada, ó, a escola tinha esse nome antes. E depois foi chamada de escola, né, 46 de Ceilândia. E aí vem também a portaria, que foi criada através da portaria 49, de 10 de agosto de 1981. E aí eles falam que eles têm ensino fundamental, né, e educação infantil, e assim por diante. Aí fala da trajetória da escola. Tá? Eu não vou me demorar muito em alguns aspectos, não. Só estou tentando mostrar para vocês. Aqui, olha, como eles estão falando, identificando a escola de uma forma geral, eles tiraram uma foto, olha só que legal, uma foto aérea, ou conseguiram no Google, né, uma foto aérea dessa escola. Olha só a localização dela e o tamanho dela dentro do bairro. Legal também para colocar no PPT. Isso está na página 10. Seguindo, aí tem o item 3, diagnóstico da realidade da escola. E aí eles colocam aqui, né, como foi feito, né, a construção, a partir de estudos. Olha o que eu falei para vocês, ó, a partir de estudos sobre concepções pedagógicas, princípios filosóficos, correntes históricas de educação, que baseou-se, né, para tudo, para que realmente a comunidade toda pudesse participar e realmente elaborar o projeto político-pedagógico. Isso aqui são as bases teóricas, ó. Os princípios de concepções pedagógicas que a escola acredita,
quais são os princípios filosóficos que essa escola realmente vai seguir e também as correntes históricas da educação a nível geral, tá? Vamos seguindo. Esse item, diagnóstico da realidade. Estão acompanhando, gente, ou tá muito chato? Hein? Fale aí alguém. Vocês estão dormindo? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Hã? Quem falou que eu não ouvi? Tá dando para entender? Tá, Muito bem. professora. Tá interessante, professora. Que vocês vão fazer PPP, tá? É bom, a gente vê. Bom, aqui fala também do corpo discente, como é composto, né? Tem a questão aqui de onde é que os alunos vêm, né? São moradores aqui, ó, do condomínio Pôr do Sol e assim por diante, sendo bastante heterogêneo a formação dos alunos e assim vai. Não é brincadeira, né? A gente tem que realmente mergulhar na realidade da escola. Seguindo, olha quanta coisa eles colocaram na localização, né? Para estabelecer realmente o perfil dessa escola. Vamos seguindo. Olha, eles falam do IDEB, aqui, ó. Aqui, olha, que eles colocam sobre o IDEB. Os últimos resultados do IDEB, divulgados em 2013, demonstram que a escola vem crescendo. Pode-se destacar o índice de reprovação, que está abaixo do índice do Distrito Federal e do Brasil. Em 2014, tivemos índice zero de evasão e abandono. Olha só que legal, como elas estão falando da realidade da escola, é um dado interessante, né? Que a escola tem esse evoluído no IDEB. Aqui é uma nota de rodapé que elas colocaram. Mais uma vez aqui, eles tiveram a preocupação de colocar uma foto. Aqui já no interior da escola, né? Aqui acho que é a quadra, né? Uma amarelinha. Aqui a pintura de uma parede e uma foto de uma reunião. Provavelmente na construção do PPP. É que aqui nós parece que tem pais, tem alunos, né? Vamos seguindo. Bom, gente, aqui tem os indicadores, o item 4. Indicadores do desempenho dessa escola. Olha aí os dados do IDEB. Desde 2015 até 2021. Olha que interessante. Aqui também, ó, a taxa de aprovação do ensino fundamental. Vamos analisar, mas isso tudo é interessante ter no PPP. Porque a escola existe já há algum tempo, e o IDEB também começou a ser medido a partir do ano tal. Então, isso também deve constar, esse caminhar, né, da escola nos resultados do IDEB, os resultados tanto de reprovação, de aprovação, tá vendo quanta coisa? Vamos seguindo. Quantitativos de matrículas, olha aí. Como o projeto político-pedagógico está definindo de 2018 a 2021, então eles pegaram o quantitativo de matrículas de 2018, aí tá aí, ó, turnos, né, matutino, vespertino, total de turmas, total de alunos, modalidade de ensino, aí a educação especial, total de alunos que a escola tem, ó, a educação infantil, perdão, 113. Educação especial aqui embaixo. 3 alunos só. Deve ser aluno com transtorno global de desenvolvimento. Aluno com transtorno global de desenvolvimento. Aqui também, ó, TGD. 3 aqui. Vamos lá, seguindo. Função social da escola. Aí também é importante ter a definição teórica da função social da escola, o que realmente a escola considera como a sua função, tá? Social, em todo o processo escolar. Não vou ler, porque senão nós não vamos sair daqui. Princípios orientadores das práticas pedagógicas, o item 3. E aí, ó, vem várias
observações que eles colocam aqui, ó, começam falando da Constituição, né, de 1988, fala da questão do ser humano, que ser humano realmente, né, eles pretendem implementar, fala do projeto político-pedagógico, baseado em que... Aí vem a questão epistemológica, que são os processos teóricos. Olha, de início, quem eles colocam como um dos possíveis inspiradores para a escola? Paulo Freire. Tá vendo, gente? E assim vem. Fala do mundo contemporâneo, a formação de educadores, patatá. Ah, olha aqui, outro. Vamos ver se tem coerência o que eles estão definindo, ó. Segundo Vygotsky, então eles estão estabelecendo como base teórica, ó, Piaget e Vygotsky também aqui, ó. Ó, fala de Paulo Freire aqui, fala de Piaget aqui, fala de Vygotsky aqui, fala de Vygotsky aqui. Então a gente já tem mais ou menos qual é a proposta teórica que essa escola segue. É um processo histórico-cultural. Então eles seguem a teoria histórico-cultural. Sendo que aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A concepção de Vygotsky não bate muito com a questão genética de Piaget, tá? Então, aqui é um pouco preocupante quando a gente coloca autores que divergem de algumas questões. Como eu tive assim, um estudo aprofundado dos dois, pode ser que tenha divergência. Então, eles estão aqui definindo que eles estão seguindo a corrente psicogenética de Piaget e sócio-histórica de Vygotsky. Tem algumas contradições teóricas aqui, tá? Vamos lá, seguindo. Aqui, ó, outro autor que eles definem. Mantuan também, aqui, 2021. Olha que interessante. O respeito pelo autor. Aqui, como não foi, como é uma citação direta, tá em recuo, tá vendo? Foi Mantuan que escreveu isso aqui, sobre aqui os direitos de igualdade, principalmente de inclusão. Aí, olha, quando que foi que Mantuan escreveu? Em 2001. A igualdade entre as pessoas é o valor fundamental quando tratamos da escola para todos. Aí fala da inclusão, né? Podemos encará-lo de vários ângulos, mas em todos eles o sentido de igualdade não se esgota no indivíduo, expandindo as considerações para aspectos de natureza política, social e econômica. Só faltou uma coisinha aqui, gente. Como é uma citação direta, isso aqui já é uma norma da BNT para vocês aprenderem. Ou tinha que entrar aqui, Mantuan, 2001, página... De onde foi que essa citação direta foi tirada? Ou colocar aqui no final a página, tá? Então, isso é um adendo aqui para vocês que estão construindo TCC. Bom, aí vem a questão didático-pedagógica, a definição, o que a escola realmente vai definir como processo pedagógico, assim sim. Olha aqui, Vygotsky de novo. Só que eu estou sentindo, sabe o que, gente? Falta do ano. Autor, quando a gente menciona autores, a gente tem que colocar qual é o ano, que livro ou que artigo foi tirado. Aqui está faltando o ano também. A questão, ó, questão éticos, estéticos. Aqui eles usaram o parâmetro de ação de 2001. Aqui está certinho. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Mais uma vez, eles colocaram aqui fotos dos alunos praticando, né, capoeira, porque vocês viram que eles têm projetos de capoeira. E aqui um projeto, provavelmente eles trabalham com metodologia de projeto. Ó. A cidade que queremos tem lugar para todos. Então, a foto de algum projeto referente à cidade que eles lá implementaram. Seguindo, os objetivos e metas institucionais,
Aí vem, ó, dimensão, é a gestão pedagógica, quais são os objetivos. Olha que legal. Muito legal esse projeto. Tá vendo? Objetivos da gestão das aprendizagens, dos resultados educacionais. Para cada ação, eles elaboraram o objetivo. Gestão participativa, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administrativa. E aqui, mais as metas. Aqui são os objetivos, né? Que é anterior, agora vem as metas. E aí as metas são estabelecidas em anos, tá vendo? Todo projeto tem que estabelecer realmente o tempo de execução. Ó, aqui, ó, vou só ler essa primeira aqui, 1.8. A primeira meta, promover a formação inicial e continuada dos profissionais de educação que atuam na educação infantil. Tá lá, ó, 2016, 2017, 2018, 2019. Seguindo. Olha quantos objetivos e metas de cada ação que eles vão desenvolver, ok? Bom, aqui definição das concepções teóricas, que de alguma forma eles já mencionaram algumas coisas lá em cima na apresentação da escola. Ó, principal expoente da teoria que eles vão seguir, aqui, ó, Vygotsky, ó, tomando como pressuposto teórico histórico-cultural, usamos o principal expoente vai ser Vygotsky. Aqui é o Vygotsky de novo. Vygotsky de novo. Então, a gente vê que a escola, ela definiu a base teórica que elas vão seguir. Aí que eu falei para vocês, não adianta também definir um teórico tão legal como Vygotsky e, na prática, os professores serem super tradicionais, porque Vygotsky, ele acredita no processo histórico-cultural, que a criança aprende um com o outro, aprende trocando, né, ideias, não sozinho. Ok? Vamos lá. Vamos seguir, senão a gente não termina, que já são 8h23. A base teórica, aqui, olha, organização do trabalho pedagógico da escola. Olha aí. Que é todo o processo de funcionamento daquela estrutura, né, que nós falamos. A questão do currículo, ó. Só estou destacando algumas coisas para vocês observarem que, ó, para a operacionalização do currículo, estaremos desenvolvendo nosso trabalho por meio de projetos. Aqui, como eu falei para vocês. Metodologia de projeto, a longo e a curto prazo, visando um planejamento flexível e reflexivo, que proporciona ao aluno meios para coordenar o pensamento lógico, a criatividade e a capacidade de análise crítica. Olha quanta coisa. Agora, se a escola diz que faz isso tudo, mas na prática não dá oportunidade para essa criançada ser criativa, ter pensamento lógico, identificar suas competências, seus valores, ela está se contradizendo, tá bom? E também fala da interdisciplinaridade, ó, trabalhar. Porque quem trabalha com metodologia de projeto tem que realmente ter a proposta de interdisciplinar. Porque as disciplinas, né, as matérias, elas façam um diálogo. Porque quando você define numa metodologia de trabalho um tema, todos vão estar trabalhando em função daquele tema. A matemática, português, inglês, educação física, né? Então, a interdisciplinaridade é importante. Vamos seguindo. Bom, elementos constitutivos da organização de trabalho pedagógico. Aí vem, ó, definindo todos os elementos constitutivos dessa organização. Eles têm educação infantil? Está definindo tudo aqui da educação infantil. Aí tem aqui as fotos das crianças na área de educação infantil. Ensino fundamental, anos iniciais, aqui está definindo. E assim vai.
estou acelerando para a gente ver se a gente chega até o final, para vocês terem. Educação especial, item 1.3, tudo aquilo que nós vimos no sumário, tá vendo? Eles dão a questão, né, uma base, né, legal de como surgiu, onde surgiu, a questão teórica, as legislações da educação especial. Aqui fala da coordenação pedagógica, olha que legal. Fala do trabalho pedagógico que a escola realmente vai desenvolver. E o tempo todo, não sei se vocês viram, sempre falando da questão democrática. Eles estão sempre buscando estabelecer que esse projeto aqui da escola é democrático. Então, teoricamente, as fundamentações teóricas devem ser democráticas. Seguindo. Aí fala aqui, olha, como nós vimos já nas nossas aulas sobre orientação escolar e orientação, coordenação pedagógica, olha aqui algumas atribuições, ó. Criar oportunidade para o professor integrar sua pessoa, a escola, que é a questão dos relacionamentos interpessoais, procurar atender as necessidades reveladas pelo desejo do professor. Isso aqui tudo está ligado aqui, a nossa ação junto ao profissional mais importante da escola, que é o professor, tá vendo? Estabelecer parceria de trabalho com o professor, propiciar situações desafiadoras para o professor. E também aqui o item 1.5, formação continuada. E tem que garantir que é um dos itens que nós vamos estudar nas próximas aulas, que nós temos que, como coordenador pedagógico, garantir a formação continuada do professor e de toda a escola, através de grupo de estudos, através de conselho de classe e assim por diante. Tá bom, gente? Então, dentro do que eu gostaria que vocês visualizassem, um projeto político-pedagógico é a identidade da escola. Tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, o item 1.6, eles falam que o trabalho de diversidade vai além. Eles também vão trabalhar com a questão histórica e cultural da origem afro-brasileira e indígena. Ok? Então, eu vou voltar lá no sumário, só para nós fecharmos a nossa aula, mostrando para quem chegou depois, por que eu estou mostrando todos esses itens aqui. O que seria realmente um projeto político-pedagógico? Claro que vocês vão encontrar outras formas, né, de organização da estrutura do projeto político-pedagógico. Eu escolhi esse em função até da identificação, por ser uma escola, não é daqui do Rio, mas é uma escola de Brasília, uma escola situada numa cidade parecida com a nossa, da Baixada Fluminense, com todas as carências, né, que nós sabemos que nós temos aqui na Baixada. E como está em domínio público, é mais fácil você usar em qualquer situação, né? Porque para você usar algum projeto político-pedagógico que não esteja em domínio público, tem que ter autorização da escola e tudo mais. Esse não, esse já está disponível para qualquer pessoa acessar na internet, ok? Então, para quem chegou depois, nós vimos que um PPP, ele tem que estar organizado sempre dessa forma, como está aqui esse sumário, ó, ok? Esses itens todos. Identificação, apresentação, o perfil da escola, qual é a função da escola, né? E assim por diante, seus objetivos, quais são as suas concepções teóricas, como é que é feita a organização do seu trabalho. Não deu para nós chegarmos até o final, mas mais ou menos o que eu gostaria que vocês tivessem é essa noção de hoje, ok? Então, eu vou aqui para a apresentação e abrir para vocês perguntarem o que vocês desejarem sobre projeto político-pedagógico. Tem alguma dúvida?
Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A Raquel, agora que eu estou vendo realmente, o documento é muito minucioso, por isso. Mas a escola tendo o seu projeto político-pedagógico feito, né, o primeiro, depois é só ir atualizando, né, ou retirando algumas questões necessárias. Mas o primeiro é o que dá mais trabalho, realmente. Aqui, mais uma vez, eu estou colocando o livro que eu dei como sugestão para vocês adquirirem sobre projeto político-pedagógico. Nenhuma dúvida? Todo mundo está craque em projeto político-pedagógico. Posso passar um trabalho? Acho que eu vou passar assim, um trabalho para vocês fazerem. Elaborar um projeto político-pedagógico para mim, que tal? Professora, então, não é questão de dúvida, mas eu achei bem interessante. Está ouvindo, professora? Estou ouvindo, amor. Pode falar. Então, eu achei interessante porque eu falo por mim. Nesses 3 anos e meio, eu nunca me atentei a realmente ir a fundo, a procurar um PPP, ler direitinho, assim como a senhora fez. E eu achei muito bacana realmente porque é literalmente a identidade da escola, todas as informações. E se fosse da risca, pelo menos essa, eu achei super interessante os projetos que fazem, a questão teórica, técnica e tudo mais, até porque eu gosto muito de didática, então se você tirou falar. Então, assim, eu achei muito bacana como foi elaborado, a forma dos projetos e tudo mais, essa apresentação do PPP. Que bom que vocês compreenderam. Espero, né, que vocês tenham compreendido o que é um PPP, porque a gente ouve tanto falar, mas a gente, de repente, eu não sei se alguma de vocês já teve um PPP na mão ou já participou. Alguém já participou da elaboração de algum PPP? Alguém aqui? Não. Professora, quando eu fiz estágio, né, que eu fiz o pós-médio, né, do normal. Sim. Aí, assim, pedia para poder a gente falar com a escola para poder obter o PPP, né, para poder dar uma olhadinha. Sim. Fazer tipo um resumo. Nem toda a escola deixava não, professora. Ah, é? Nem todas. Mas o PPP, ele é aberto. Não disponibilizava. Por isso que eu perguntei aconteceu a mesma coisa na comigo. aula passada. Desculpa te interromper, mas, professor, também já aconteceu a mesma coisa comigo. Quando, na época que eu fazia normal, também a gente estava fazendo estágio, naquele processo todo, e quando eu perguntava se poderia ceder para que a gente pudesse dar uma olhada, ver como é que é o desenvolvimento, eles ficavam meio rígidos em relação a isso. Mas ele é aberto. Qualquer pessoa, assim, que tenha ligação com a escola, né? Um pai, por exemplo, um estagiário, é fundamental que um estagiário conheça um PPP, né, da instituição que ele está fazendo estágio, para ele conhecer qual é a proposta pedagógica que vocês defendem, né, qual é a base teórica que vocês defendem, como é que é feita a organização, a estrutura dessa escola, a história. Vocês viram que um PPP tem que ter a história da escola. Quando ela foi inaugurada, qual a portaria que realmente embasa. Então, é fundamental essa questão de acesso. Tá? Então, agora vocês sabem que todos devem ter direito a conhecer o PPP de uma escola. Bom, aqui a Raquel. Professora. Oi, Raquel, estou lendo aqui que você colocou. Pode falar. Não, essa é outra Raquel. Tem mais uma Raquel. É outra Raquel? Tá aqui a Raquel Barreto que colocou uma mensagem. Peraí, Raquel Nascimento, que eu vou ler aqui. Peraí. Eu nunca tinha participado. Até que um dia a escola do meu filho marcou uma reunião para passar para os pais as mudanças que estavam acontecendo naquele ano. Meu filho tem 18 anos e isso só aconteceu uma vez. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas qualquer alteração nós temos como pai, como profissional da escola, participar. Fala, Raquel Nascimento. Depois a Lucélia. Lucélia falou que já participou. Aí Lucélia pode falar depois da Raquel. Fala, meu amor. Raquel Nascimento. Boa noite, professora. Essa escola que a senhora colocou
o PPP é uma escola pública, no É uma caso, né? escola pública da Ceilândia, em Brasília. No caso das escolas privadas, Uhum. esse PPP vai ser de acordo com a estrutura daquela escola, não é isso? Sim, sim, Porque, tipo assim, essa escola aí é uma escola grande, né? é isso. É isso. Aí Vai ter todos esses tópicos, né? Mas de acordo com a estrutura daquela escola, não é isso? sim, de acordo com a estrutura de cada escola, é a identidade da escola. A escola é menor, ela vai ter o PPP caracterizado com aquele perfil, tá? Sim. Tá bom, então. Tá. A Sara está perguntando quando a escola recusa mostrar o PPP. Bom, dependendo, né, da situação, se você tem uma ligação direta com a escola, é um professor, é um orientador, é um pai de aluno, é um estagiário. Tem um objetivo para você ver aquele PPP. Você tem que chegar com jeitinho e realmente falar que vamos dizer assim, um direito seu ter acesso, até para você conhecer a escola. Porque ali vocês vão ver que o PPP define que escola é aquela. Inclusive, principalmente, alguns pais, quando buscam escolas particulares, eles podem pedir o PPP para conhecer a escola. Né? O que define? Oi, Rosiane, fala. Mas isso é algo privado para as escolas, assim, para algumas escolas apresentar o estagiário em si e outras não? Não entendi. Repete, Rosiane. Estou perguntando se isso é algo privado. Porque tem escola que apresenta, né? Disponibiliza até para o estagiário, tem escola que oculta. Não, não é privado. Como eu falei, se você tem um vínculo com a escola, tem que ter um vínculo. Por exemplo, alguém vai passando na rua, não tem nada a ver com a escola, e chega lá e quer ver o PPP, realmente a escola não vai, né? Agora, se você é estagiário, você tem que estar estagiando, vai ficar um tempo ali dentro daquela escola. Você é um professor, você é um pai de aluno, você tem direito, é um direito seu conhecer que escola é aquela. Não existe por que a escola negar. Pelo contrário, é uma forma de você ter acesso ao que a escola realmente defende. De repente, essa negação pode ser que... Será que aquele PPP está atualizado? Também tem isso, né? Às vezes a escola não está atualizada, aquele PPP, tem um porquê que a escola não quer mostrar. Mas não tem... Não é uma coisa privada, tá, Rosiane? É algo de ligação direta com todos que estão ali. A pessoa que trabalha na cozinha, a merendeira, o inspetor de aluno, qualquer pessoa pode e deve ter acesso. Pode falar, Cristina. Cristina levantou a mão? Sim. Professora? Fale, Cristina. Diga. Eu vim saber de PPP, né, sobre a política pedagógica, a partir quando eu entrei na FAVEL, porque até então eu tinha desconhecimento desse assunto. Sim. Eu fui professora e tudo, mas eu não me lembro, não tenho lembro na escola, né, quando eu fiz formação, de falarem sobre isso. Eu até fiz estágio em colégio público, mas, assim, algumas coisas realmente. A professora falou que a gente tinha que investigar lá, pedir documentação, para a gente ver a documentação da escola, de repente ela falou até o PPP. Mas quando eu fiz umas coisas, eles ficavam assim, meio firmados, de querer apresentar, entendeu? Nem tudo eles apresentaram para mim. Entendi. É muito, muito chato isso, né? Porque é fundamental que você conheça. Para poder você saber. Ai, desculpa, passou a moto aqui. Para você saber, principalmente a proposta que aquela escola segue, né?
como é que é organizado. Mas são barreiras que a gente ainda encontra, infelizmente, né? Pode ser uma realidade, como eu falei para vocês, de que a escola talvez não tenha um projeto político-pedagógico atualizado, né? E realmente não seja um projeto político legal para apresentar. Então, são várias variáveis, né? Simone, quer falar? Levantou a mão, Simone? Simone? Quer falar, Simone? Simone? Cadê tu? Levantou a mãozinha aí? Pode falar. Podem colocar o nome de vocês, por favor, e o período aqui no chat? Travou aqui, professora. Mas eu não levantei a mão, não, professora. Ah, não? Tá a mãozinha levantada do lado do teu nome. Tá bom. Professora, Tá bom, Simone. De repente bateu sem querer aí. Ótimo. Obrigada. Olha só, coloquem, por favor, aqui no chat o nome e o período, por favor. professora, depois do PPP-6, de quanto em quanto tempo tem que ser atualizado? Não entendi. Depois do PPP-6, de quanto em quanto tempo ele vai sendo atualizado? Uma vez no ano. Uma vez no ano. Normalmente, é no início do ano que é revisado. Inclusive, nos calendários dos municípios, existe uma semana separada no início do ano, chama Semana do Planejamento. É nessa semana que as escolas, pelo menos nos municípios que eu conheço, elas devem rever, atualizar o PPP. Tá? Então, normalmente é uma vez no ano que é feita essa atualização, essa revisão, ok? Coloquem, por favor, o nome aqui no chat, o nome e o... Professora? Tudo. Fale, amor. Essa era a minha dúvida também, eu ia perguntar se era feito uma vez no ano, né? No caso, no início do ano, o PPP. Sim, normalmente sim, é no início do ano. Antes até de começar as aulas, faz a revisão nessa semana pedagógica. Aí a equipe toda, né? A equipe pedagógica, Isso. Aí faz, né? Junto com todo mundo. Professor, convida o conselho escolar para participar. Às vezes, em 2 dias, separando 2 dias ou um dia nessa semana de planejamento, dá para rever o PPP. Agora, quando for fazer, aí vai levar mais tempo, né? Porque para fazer leva mais tempo, o primeiro. E depois vai ser só fazer a revisão. Entendeu? Muito bom. Sim, sim. Bom, não esqueçam de colocar o nome e o período, tá? Que depois eu copio e colo. Que o diário a gente está controlando, tá? A frequência. A gente está tendo que controlar a frequência de vocês. Eu controlo pela presença aqui no chat. O nomezinho e o período. Então tá, gente. Então nós vamos agora interromper aqui a gravação.